E aí, galera, estamos no ar e hoje com ele, que é influenciador, apresentador e empresário, com vocês, Rodrigo Mussi. Obrigada por ter vindo. Obrigado você pelo convite. A nossa mão tá gelada. Tá gelado, por quê? Não sei, nervoso. Deus, tô nervoso também. Você é nervoso? Tô nervoso. Por quê? Porque tô no SBT, o seu programa é bom, só vem convidado bom, né? Então, quem sou eu na fila do pão? Tô aqui. É verdade que você foi morar sozinho aos 18 anos? Fui, para 17 para 18 anos, fui morar sozinho por questões de família e tal. E aí eu entrei na faculdade com 18 de administração. E aí entrei no estágio do banco. Eu lembro, eu trabalhava com um coletinho Posso Ajudar, sabe? Eu ajudava os senhores, na época, sacado INSS, ali do caixa eletrônico. E eu fazia faculdade e fazia o estágio e fui morar sozinho. Então, e na época o dinheiro era bem fraco do estágio. Quanto que você ganhava assim? Eu ganhava R$420 no estágio. Caramba. E a faculdade custava na época 650. Isso em 2004, 20 e poucos anos atrás. Eu tinha 4 anos. Você tinha 4 anos? Eu tinha, então, 22 anos atrás, bicho. 22 anos? 22 anos atrás. Aí, o que aconteceu? Um mês eu pagava aluguel, no outro mês eu pagava faculdade. Por quê? Porque o dinheiro não dava para os dois. Aí eu fiquei devendo um sim, um não, até que depois eu fui ativado no banco, aí comecei a conseguir pagar igual, mas também não sobrava nada no mês, né? E a Austrália veio quando? Veio depois, né? Veio bem depois. Eu fui em 2015 para a Austrália. Mas antes veio o quê nesse meio período, de 2004 a 2015? Eu fiz a faculdade, trabalhava no banco, e aí eu fui, na época, nessa correria de ter dinheiro, porque era muito difícil para mim, então eu pegava 2 ônibus para a faculdade, voltava de 2 ônibus. Era difícil a maneira de viver na época, porque não tinha nada de grana. E eu sempre desejei crescer naquela época no trabalho, de banco. Então, o banco tinha uma coisa muito legal, que se você vendesse rápido, capitalização, seguro, você tinha um crescimento rápido. Então, eu passei a ser o gerente mais novo do país, eu lembro em 2009, com 22, 23 anos, porque realmente eu vi que aquilo ali era a minha essência, vender. E ali eu fiquei no banco até 2013, 2014. E todo ano, na época, o dólar estava mais barato. Aí o que eu fazia? Todo ano eu viajava para fora do país. Eu ia estudar inglês. Então eu fui para a Europa, para os Estados Unidos. E eu ficava apaixonado para viajar para fora. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Eu falei assim, se um dia nada dá certo, eu vou morar fora. Teve uma tragédia familiar. Meu pai morreu em 2011 para 2012. Acidente de carro também. Acidente de carro na minha frente. E aí foi muito difícil aquele momento. Então eu tive pânico, depressão. Foi um momento que eu não consigo contar como foi. Foi um dos piores momentos da minha vida. E ali, cara, eu falei, eu vou de vez para fora. Eu queria sair daquela página da vida, porque tudo lembrava, óbvio, meu pai, tinha uma reaproximação com ele, então ele tava virando um amigo para mim. E ali, para me livrar daquele momento, eu fui morar na Austrália. Então, era uma vontade já de morar. E aquilo ali, acho que impulsionou a morar. E eu fui em 2015, fiquei até o comecinho de 2018. Lá você foi pedreiro. Foi modelo. Não, o modelo foi o último, coitadinho. Foi o último? E jogador de futebol, é isso? Na verdade, o que eu fiz? Eu cheguei lá, é um país maravilhoso, tá? Quem nunca teve oportunidade, eu não consigo explicar a segurança do lugar. Todo mundo ganha bem, todo mundo vive uma vida boa. É impressionante a Austrália. Tem muita aranha. Tem muita aranha, tem muito tubarão, tem de tudo lá. E aí o que eu fiz? Eu fui dishwasher, que é lavar a louça. Então eu lavava a louça de restaurante por 7, 8 horas. E ali depois eu fui ser limpador de shopping de madrugada. E aí eu fui pra construção. Fui ser servente de pedreiro. Na verdade, não é pedreiro, porque eu não tenho noção na época. Então, me colocaram para ajudar no cimento, levantar a casa e tal. E era das 6 da manhã às 6 da tarde. Mas o pedreiro lá na Austrália ganha muito bem. E era uma saída para mim pagar o aluguel e tal, e viver bem ali. E nisso, eu queria entrar na faculdade, na Bond University, para fazer uma especialização em marketing. Só que era muito caro. Para você fazer com um descontaço, acho que 80%, 90%, é igual nos Estados Unidos. Eles privilegiam muito quem é esportista e dá condição para o cara estudar. Isso é normal na Austrália, nos Estados Unidos, países de primeiro mundo. E aí eu consegui passar no teste na época do futebol e me deram 80% da bolsa. E eu trabalhava, treinava, lá o treino era todo dia e fazia a universidade, a especialização. E era muito louco,
Aí aconteceu. Aí comecei a ver que não tava dando mais tempo para ser pedreiro, treinar futebol e fazer... Ou era uma coisa? É, uma coisa ou outra. Aí comecei a ser bartender de madrugada. Então, o que eu fazia? Ia pro treino de manhã, a especialização à tarde, de noite eu começava o bartender, e até 2, 3 horas da manhã, no outro dia de manhã eu tava lá treinando futebol e tal. E foi um ritmo muito acelerado. E disso, cara, do nada... assim, é diferente, porque, não sei, né, numa época antiga, te viam no shopping... Falava, nossa, você é lindo. Não eu, né? Mas as outras pessoas. As outras pessoas, assim, falavam assim, nossa, você é bonito. Já pensou ser modelo? Você sabe, os shoppings, eu não sei se é ainda assim. Ai, porque você tem que fazer um book, e tal. E o cara fica emocionado, porque vinha uma galera bem comercial, né? Aí você fica emocionado achando que você é o Brad Pitt. Aí a galera pagava Você o falou book. Que não era com você, mas era com você. Não era comigo, não. Na época. Sei, Rodrigo. Aí aconteceu. Aí os caras vendiam book. Mas lá é o contrário. Lá realmente é muito profissional esse negócio. Entendi. E quando vieram atrás, eu falei, deve ser igual do Brasil lá. Eu quero meter book em mim aqui, tá louco. E não foi, cara. E foi bem profissional. E realmente o modelo lá... Não é que é modelo, tem o desfiles, mas é mais de propaganda, de publicidade. E ganha muito bem lá, ganha muito bem. E ali, por exemplo, trabalho de 3 horas é o que eu fazia uma semana na construção. E é só que assim, não era toda hora também, era quando uma marca... Então era gostaria. você. Era eu. E aí, cara, numa brincadeira dessa, eu fui fazer um desfile em Melbourne. E por uma grande marca, né, uma marca mundialmente conhecida, e tinha um grande estilista lá fora, em Melbourne. Que aí me viu. E aí, empresários ali que estavam com ele é muito famoso na Itália, que ele é italiano, né? E aí me chamaram para fazer um desfile a primeira semana de Milão, uma coisa assim. Era 2015 ainda, final de 2015. Aí eu falei, nossa, vou sair de pedreiro, de dishwasher, é agora, né? Pensei agora. E fui. A chavinha vai virar. Fui pra Itália, Milão, Nápoles, fui tudo lá. Desfilei bastante, mas ficou naquilo ali. Aí eu vi que não era para mim aquilo ali. Eu falei, eu quero voltar a ser pedreiro. Por quê? Porque na Itália, cara, não sei como vou explicar pra você, mas há muito assédio diferente de outros lugares. Na Itália ali eu senti um pouco mais acuado de fazer certas coisas que eu não gostaria, e aí eu falei, cara, vou voltar a ser pedreiro mesmo, e voltei a ser pedreiro, dishwasher, e também fazer uns trabalhos de publicidade na época, e voltei pra Austrália. E aí fiquei mais 2 anos e pouco na Austrália, e voltei pro Brasil. Aí você voltou pro Brasil e veio BBB. Não. Bem depois. Não, teve coisas ainda. Porque você trabalhou num negócio de farmácia, não foi? Isso. O que aconteceu? Aí, voltei com uma mão da frente e outra atrás. Por quê? Lá, você ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro nada. Você ganha bem, mas você paga as suas contas. Pô, lá você queria viajar pra Ásia toda hora, Indonésia, Tailândia, que é do lado. Então, mas como você ganha em dólar, é barato essas viagens ali na Ásia. Então, eu viajava muito, gastava muito, enfim, lá você traz quase nada. Voltei com uma mão na frente e outra atrás. Eu lembro até hoje. Aí eu fiquei na sala de um amigo meu em São José dos Campos. Falei, cara... Você é de lá? Sou de lá. Aí eu voltei pra lá, eu falei, cara, não preciso de um lugar pra dormir e tal, não, fica aí. Levei minhas malas pra lá. E ali foi uma guerra emocional, porque eu voltei e eu não dava mais pra voltar pra Austrália, meu visto tinha vencido estudante, tal. Falei, preciso me virar. E aí aconteceu, eu comecei a prestar os processos seletivos aqui nos lugares. Então, como eu tinha feito administração, fiz especialização, no mínimo, falei, o currículo tá melhor. Aí eu aí comecei a prestar numa grande empresa farmacêutica do país, e era em Campinas a empresa, e aí era etapa toda semana. E eu pegava ônibus em São José dos Campos de 5 horas da manhã para ir até Campinas, até 8 horas da manhã tinha que estar lá para começar o processo seletivo. Então era semana. E era um processo de trainee. E ali, cara, eu juro, eu posso até falar aqui para as pessoas, foi mais emocionante ter passado ali do que no Big Brother. Porque ali eu precisava, eu necessitava. Era uma necessidade. Era uma necessidade. E eu passei, na época, até hoje, não sei, a indústria farmacêutica, ela te dá um quê? Um carro, enche o seu porta-mala de remédio, você vai visitar os médicos, você ganha um ticket ali, refeição bom, o salário ali para São José dos Campos era bom, então você tinha um carro, um salário e o ticket. E um sonho. Aí você aluga o seu apartamentinho e toca a vida. Falei, cara, vou recomeçar no Brasil desse jeito. Foi, cara, foi legal, tal. Putz, São José dos Campos, meus amigos tá lá até hoje. Eu vou lá uma vez por mês, a cada 2 meses, e encontro todo mundo no almoço. Os propagandistas todos me recebem lá. E foi minha saída do fundo do poço, assim, de ter voltado. E nisso, aí apareceu... Não apareceu não, tá? Eu me inscrevi no programa.
Eu lembro até hoje, uma madrugada, me inscrevi. Você tava sem sono? Eu tava sem sono. Não sei, eu perdi o sono. Cara, que loucura. Porque assim, você entra hoje, não sei como tá. Mas você entra hoje pra se inscrever, a sala dá lotada, você não consegue. Então, fica assim, abre às vezes o canal do reality show, abre lá e fala assim, se inscreve aí. Só que é meia hora, já lota e já fecha. E eu acordei de madrugada, tava aberto. Falei, caramba, eu me inscrevi. Eu acordei às 3, fui até às 4 da manhã. Gravei um videozinho de sono mesmo. Não sei o que, eu quero entrar porque eu quero isso. O que você falou nesse vídeo? Cara, eu sei que eles têm um vídeo até hoje. Até vou pedir, porque é legal, eu quero saber como que era, né? Mas assim, eu falei... Eu lembro que eu falava assim no vídeo. Eu não, assim, de verdade, eu não tô ligando muito pra fama, não. Eu tô querendo dinheiro. Eu preciso de dinheiro, preciso de uma chance, tal. Eu sou um cara comercial, sou um cara que vai entrar pra jogar, que 1,5 milhão pra mim vale muito, blá, blá, blá. E aí isso foi em março, 2021. Aí rodou o ano inteiro e a 5 de outubro me ligaram. Eu tava em reunião com a minha empresa, aí me ligaram, eu tava em Campos do Jordão com a reunião, aí falaram assim, a gente mandou um e-mail pra você há uma semana, só que você não respondeu ainda. Você ainda quer participar do processo seletivo do Big Brother? Eu falei, óbvio que eu quero, tá louco? Eu não vejo e-mail. Antes eu não via e-mail pessoal, eu só vi e-mail da empresa. Sim. Eu falei, óbvio, eu não vi o e-mail. Aí nisso, aí começou o processo, outubro inteiro, novembro inteiro. Só que como eu já tinha feito vários processos antigamente, pra mim era um processo seletivo de trabalho, de empresa. E ali a pressão toda que todo mundo fala, eu sabia lidar já com a pressão... Até emocional. Como era essa pressão emocional? Eles tentam tirar você do eixo, assim, com perguntas, o jeito de... Tipo assim, Pode falar? Posso. Tipo assim, tirando você do seu eixo. Você é sozinho mesmo porque você não consegue nada na vida. Tipo, eles tentam tirar... Não, emocionalmente, não desse jeito, tá? Mas... Meu Deus, que assustador. Eles tentam tirar você do eixo emocionalmente pra ver até onde você vai. Porque cada um que eles escolhem lá dentro é um perfil. Então, talvez o seu perfil eles queiram, talvez o seu perfil não é o que eles querem. Às vezes quer uma menina mais tal, às vezes quer um cara mais quente. Então, depende do que eles estão procurando ali. E eles fazem as provocações. Até vai onde eu sou emocional, entendeu? E tem provocação que se você entrar até que é bom. Óbvio, porque eles estão procurando tal personagem. E tem uns que não. Então, assim, mas fui ali. Fui falando. Até a cadeira elétrica com o diretor Boninho. Acho que vai fazer algum programa por aí agora, né? Vai fazer. Não é do canal, acho que eu esqueci. Não. Como que foi a cadeira elétrica? Como que era? Algumas pessoas já falaram aqui, mas cara, eu não lembro. Realmente assim, chega eu lembro que foi dia 1º de dezembro, te ligam, já tá fazendo vários processos, já passou umas 6, 7 etapas, te ligam e falam assim, olha, Rodrigo, essa é uma etapa muito importante, tal, ninguém pode ficar sabendo. E agora tá todo mundo sabendo. Tá todo mundo sabendo. E a gente vai mandar uma passagem para você. Você vem para o Rio de Janeiro nessa data, você vem na segunda e aí você volta na terça, uma coisa assim. E só que eles não falam nada. Aí te buscam no aeroporto, sem falar nada. 2 pessoas, cara, não falam com você, não conversam com você. Aí levam para um hotel, eu acho que era na Barra, não lembro. Aí no hotel, você entra no hotel, é todo cheio de madeira nas janelas, ou seja, você não consegue ver aonde é. Cruz, credo. Não, tanto que você vai chegando perto do hotel, na verdade você sai do aeroporto, chegando perto do hotel, eles põem um capuz em você. Pra você não ver pra onde é o hotel. Aí você entra e deixa você no quarto. E não fala nada, deixa você no quarto. Eu lembro que foi a primeira conversa com uma psicóloga psiquiatra. Aí depois volta você pro quarto, sem notícia nenhuma. Aí você vai lá desce de novo com você, do nada te buscam. Você fica ansioso, não sabe o que vai fazer. Aí chega uma sala... Aí as paredes abrem, né? Tipo, sabe de hotel? Abre, aí tá o Boninho no meio e vários diretores em volta. Hoje é o Dourado, que é o diretor-geral. Tinha todos os diretores que hoje eu sei quem estavam em volta. 2 câmeras. E eles começam, tipo, a mesma coisa que tinha nos processos, eles começaram a fazer. E assim foi acontecendo. Mas eu tava confiante. E assim, só que eu tinha lido muito sobre... Eu sou de ler, tá? Eu gosto de estudar algumas coisas. Ainda mais em processos... Eu pegava muito take de participantes que eles falavam muito do que estava acontecendo, mas eles não falavam tudo. Eles pegavam um take. Não, porque eu fui pro exame médico, não sei o quê. Eu pensei assim, aí eles tiram você ali do Boninho, fica meia hora conversando, volta pro seu quarto. O que eu já tinha pensado, tinha estudado? Se me levar pro exame médico amanhã cedo, eu tô dentro. Se não levar, eu tô fora. Aí passa horas, era já 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite bate no seu quarto. Rodrigo, tudo bom? Por favor, se puder ficar em jejum até aqui, você fazer xixi aqui, cocô ali e tal. E amanhã você tem um exame médico, tal. Eu falei, puta, tô dentro. Tipo, na hora que eu pensei, né? Mas assim, eles não falam nada, faz o exame, toca a sua vida. Aí eu lembro assim, dia 23 de dezembro, um dia antes de dar sábado, sei lá, 24,
Eles falam, Rodrigo, a gente precisa que você faça uma procuração, blá, 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 nome de alguém. E a gente vai fazer a última etapa com você dia 8 de janeiro. Não era, eu já imaginava que eles iam me buscar. Passou, você fica ansioso, tal de janeiro chega lá, 3 pessoas, só que eles não falam que vai te buscar. Eles ficam lá na sua casa, ficam 2 horas lá e você fica nervoso. E aí, vocês vão me levar ou não? Não, a gente tá fazendo outra etapa, a entrevista aqui e tal. Acho que eles fazem um personagem ali também. Dá uma enrolada aí ali. do nada joga na sua cara, assim, tipo uma mala assim no chão, você tá dentro do Big Brother. Aí toma o seu celular na hora e você vai pro Rio. E fica confinado até entrar na casa. E como que foi? Você ficou lá 2, 3 semanas? Fiquei um tempo ali. Ficou quase nada. Mas... Não, na verdade, não tem tempo de lavar roupa. Nem sujou. Nem verdade. Nem sujou a roupa. Mas sabe que eu tenho um ponto, assim, muito pra falar? Eu tenho orgulho de algumas coisas. Na hora você fica chocado, fica mal, triste e tal. Mas... foi um desafio gigantesco porque você espera que se aquilo ali é a sua chance. Mas, na verdade, é quando você entra na casa. Sim. É como você sai do Big Brother que te faz grande. O seu posicionamento aqui fora. E, pô, hoje pode pegar desde 2022, eu sou uma das pessoas que mais fez publicidade até hoje. Eu sou uma das pessoas que trabalham muito, não comparando com os outros, até hoje. Então, assim, isso é muito legal. Acho que o maior desafio... Tem muita gente que você sabe, vai pra final, ganha e desaparece. E assim... E ali foi uma passagem. Big Brother foi uma passagem, não, é uma coisa que, pô, vou agradecer pro resto da vida. Mas ali foi uma passagem. O que você faz aqui, depois, é o que te leva. Como ex-BBB não dá pra viver. Dá pra você falar e ter orgulho. Mas não dá pra viver como ex-Big Brother. Você tem que fazer uma coisa a mais aqui pra ser lembrado. Isso é fato na minha vida. E como eu tinha uma experiência muito grande, e eu gostava desse desafio, eu fui tentar ser apresentador. A Globo me deu uma chance de estudar como apresentador. Fiz o meu primeiro na plataforma, pode falar plataforma, TikTok. O TikTok me deu uma primeira chance, Café com Música, que chamava. Entrevistei 10 grandes nomes, Genequini, que eu via pela televisão, né? Via o Thiago... Como que foi cair de paraquedas Cara, assim? eu olhava assim, falei, nossa... Genequini, e ele é bonito mesmo, né? Eu falei assim, o Genequini era o galã, sempre foi o galã, né? Aí ele sentava, ele é uma pessoa tão gentil, sentou aqui, a gente conversava, aí ele falou um pouco das superações dele, o pai dele faleceu de câncer, ele teve depois, mas ele é tão gentil, foi tão legal a conversa, eu falei, cara, depois eu falei, meu Deus, é o Genequini aqui na minha frente, é o galã, e ele é super gente boa, tranquilo. E entrevistei vários nomes, Thiago Ventura, entre outros, e foi um maior aprendizado. Na verdade, foi o meu primeiro estágio, né? Aí depois teve dentro do Kawaii, que é uma outra plataforma, que é concorrente ao TikTok na China, e aí me deram a chance do Mousse de Climão, que era Big Brother, falar de Big Brother, os convidados, que é mais porrada. O Café com Mousse era mais profundo. O Kawaii ali me levou a um papo mais entretenimento mesmo. Fofoca, brincadeira e tal. Conta uma pra gente, então. Tô brincando. Não, teve vários. Por exemplo, eu conto aqui, ó. Por exemplo, do... Não sei se pode falar, né? Mas assim, tem vários. Não precisa citar nome. Não, mas teve gente que falou que investiu o prêmio do Big Brother em várias casas. Comprou lá no estado dele. Aí eu perguntei, quantas casas? Várias. Falei, quantas? Perdi as contas. Eu falei, como que perde as contas que compra a casa, né? Enfim, aí virou um take, foi pro Léo Dias, foi pra tudo que é lugar, bombou. Então, todas as entrevistas saía notícia. Isso pra mim foi muito satisfatório, porque eu tive grandes publicidades fechando comigo. O meu programinha desse tamanho dentro do Kawaii. E eu tive grandes publicidades, tanto no Café com Música quanto no Kawaii. E imprensa toda semana. E eu não tinha o Dimitri ainda, tá? Então, assim, eu tinha, a Globo.com, Léo Dias toda semana, então tinha polêmica toda semana. Eu conseguia arrancar, porque eu tinha um roteirista muito bom. E ali, depois, eu fui pro Melhor de Três, um programa com a Paloma Totti, uma super jornalista. Foi a primeira vez que eu tive noção de trabalhar com alguém de TV. E é diferente. Muito diferente, né? E você nasceu nesse meio aí. E muito diferente. Como ela olhava, como ela saía do convidado, eu ficava assim, meu Deus, como você aprendeu isso? Rodrigo, 20 anos, né, de TV, né? E aí, teve um programa depois, também Big Brother, né? Aquela porradaria e tal. E ali foi a minha vivência. E esse ano eu mudei um pouco meu mindset para outros projetos, outras coisas. E está acontecendo, graças a Deus. Quais são elas? Conta pra gente. Cara, eu queria mudar um pouco de know-how. Porque assim, querendo ficar... eu tenho orgulho, como eu falei, de Big Brother. Pô, me pagava bem aí nos programas. Só que eu queria, igual eu te falei, mais repertório. Abrir um pouco mais o leque e eu sabia que eu podia mais.
E aí, eu mudei um pouco a minha percepção de marcas e aonde eu queria ir. E realmente é difícil, porque você tem que abrir mão, falar não para onde você, né? É a sua, como eu falo, a sua caixa de segurança sua, né? Uhum. E ali era a minha segurança, só que eu tive que abrir mão da segurança para querer mais. Porque viver os dois não dava. E aí comecei a mudar. Mudar o estilo de vestir, o estilo que eu ia falar, o que eu queria, onde eu queria. Entendi. Cara, e aí no meio dá um medo, mas mudou. No final do ano começou a mudar os projetos e tal. E as marcas que eu queria começaram a vir. Principalmente um banco gigantesco, que eu sempre tive um sonho de estar perto. Eu tive essa oportunidade, né? Teve até na NBA agora nos Estados Unidos com eles. Estive no Rio Open com eles. Então, para mim, foi uma chance gigantesca. E ele está estudando algum projeto dentro do Infomoney, que é o maior jornal financeiro do país, né? São 30 milhões de acessos mês. E aí posso ter uma chance, que eu não posso falar muito ainda, o projeto tá rodando. Não, como muito. assim? Aqui não fala nada? Não, o projeto... até caiu a cadeira aqui, ó. Até caiu a cadeira. Baixou a cadeira. Não, mas o projeto tá sendo desenhado ainda. Ah, tá, tudo bem, então. Tá sendo bem legal. Eu acho que vai ser a maior chance da minha vida. Isso é fato. A maior chance da minha vida. E aí que a gente vai falar, cara, mais ou menos o que eu posso falar é, com convidada, eu gosto muito de humanizar. Os famosos, seja famoso, CEO, seja... Enfim, humanizar, porque todo mundo tem um processo e todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo. Não adianta você falar, eu sou isso ou aquilo. Não, todo mundo tem os seus gigantes. Todo mundo tem que enfrentar o seu gigante. E ali é que a gente quer falar de dinheiro, quer falar de projeto, mas ao mesmo tempo deu medo. Pensou em desistir? Qual momento você pensou em desistir? Por que não? Porque todo mundo na vida pensa em desistir de alguma coisa. Total. Como é que aquelas pessoas que conseguiram contornar fizeram? O que pensaram? Então, acho que isso humaniza, dá para humanizar muita gente ali, mas é uma coisa que está mais para frente, está desenhando ainda o projeto que é para minha vida. E eu tô com grandes marcas hoje comigo, até o final do ano, marcas gigantescas, não vou falar que eu sei que não pode falar aqui, mas tô muito feliz com esse momento, acho que está acontecendo, tô desvinculando muito daquilo que eu acabei de falar, e para um outro processo que está sendo muito importante na minha vida profissional, e eu gosto disso. Eu falo para muita gente, tá? Eu queria que todo mundo tivesse dinheiro e fama para saber que não é isso. Não é isso. Que forte. Não Por é quê? isso. Cara, tem muita coisa que você pode desfrutar. E tem ambiente que vale muito mais a pena que o dinheiro. Ah, mas é clichê. Não é. Não é. Eu sei quantas vezes eu mudei de trabalho para eu querer mais dinheiro e quantas vezes eu fui infeliz quando eu mudei. E, assim, é muito gostoso você ter um ambiente que te abraçam, gostam de você. E não é o dinheiro. O dinheiro vem, as coisas acontecem. Eu oro todos os dias. Todos os dias eu oro. Falo, Deus, eu nunca peço por dinheiro, eu nunca peço por trabalho. Eu sempre oro assim, Deus, quando eu sair dessa cama, acordar, me ajude a fazer o bem. Me ajude a impactar a vida das pessoas. E se eu for abençoado, seja com trabalho e tal, que eu abençoe outras vidas. Que outras vidas sejam abençoadas através das minhas bênçãos. E é assim que a gente vive, porque daqui a gente vai... Assim, é clichê? Mas a gente não vai levar nada mesmo. Minha vida quase foi por um fio. De um dia pro outro eu tava lá querendo uma coisa, guardando dinheiro, sei lá, nem guardando que não tinha. Mas aí eu podia ir embora. Eu podia deixar. E aí eu viver o quê? Do meu ego? Do meu dinheiro? Não. Da fama? Da fama? Que fama? Então, assim, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Às vezes a gente deseja muitas coisas, que é um vazio muito grande. Mas às vezes as pessoas têm que passar por isso. E se não passar, cara, não fica remoendo não. Deus sabe o que faz. Depois do seu acidente, você escreveu uma carta. E esses dias eu li e eu chorei. Você lembra que você escreveu na carta? Lembra logo depois do acidente? Uhum. Tem coisas, assim, que eu sou muito comigo, assim, que não gosto de... Eu não volto muito pro meu passado. Desde antes do acidente, eu não sou muito de voltar. Ah, então foi mal. Não. A gente tá conversando, pelo amor de Deus, a gente tá conversando aqui. Eu, Rodrigo, não sou um cara que vai à noite sozinho, ler alguma coisa, olhar vídeos de antes. Eu sempre penso no próximo passo. Eu não sou um rapaz, uma pessoa de usar muleta. Ai, tadinho de mim. Por exemplo... Usar isso como vitimismo. Eu não fico romantizando. Romantizando. Eu superei, foi tão difícil. Não romantizo. Eu nunca vi você falando isso. Não romantizo. Eu gosto de o quê? Qual que é o próximo... O que eu vou fazer? Com isso. O que eu tô na mão agora para fazer? Então, eu não sou muito de romantizar as histórias da minha vida. Eu sou sempre assim, cara, vamos para cima? Vamos para cima. O que tá na minha mão para fazer? Eu vou fazer.
E então eu não sou muito de ler, porque isso não passa muito na minha cabeça. Eu sei que eu escrevi que eu ia sair dessa, blá blá blá, que obrigado, agradecendo. Mas foi uma etapa da minha vida, foi importante. Mas as pessoas não falam muito. O Ocidente fala, superou, sobreviveu. O mais difícil não foi sobreviver. O mais difícil foi depois aceitar as sequelas. Aprender, fazer o seu corpo reaprender a viver. É muito difícil, cara. A pensar. É muito difícil falar. Eu não conseguia falar, não conseguia enxergar. Andar. Então, assim, o mais difícil... Por exemplo, a minha morte... Se tivesse morte, ia dar capa de jornal, sei lá o quê. Mas o que não vira capa de jornal é aquilo que você sofre em silêncio, que é depois. Ali é gigante. Ali, emocionalmente... O que você mais sofreu, assim? Eu sofri porque eu tive que reaprender a fazer quase tudo. Então, você imagina, eu esquecia qualquer coisa. Eu achava que eu vou viver assim... Você pensa que você já está com Alzheimer logo que você saiu. Porque assim que você sai de um coma... Você tem que reaprender a viver. Eu não sabia, eu só lia sobre isso, mas você reaprende a andar, a falar, a se movimentar. Até beber água, cara. Você errava a boca, porque você não tem o tato das coisas. Você vai reaprender isso daí. Hoje eu não enxergo de um olho, depois do acidente, o olho esquerdo não voltou. Então eu tive que reaprender a enxergar com o olho e aceitar isso. Muito difícil. Você só enxerga com esse? Totalmente com esse. Só que hoje eu acostumei, tá? Óbvio que não é igual antes, em volta, assim, mas dirijo, faço normal. Mas assim, eu tive que reaprender tudo isso. Você imagina, você dorme, você acorda, você vai dormir 100%, como aconteceu ali, você tá enxergando, andando, falando, acabou de sair de um programa que pode mudar a sua vida, aí você acorda cheio de sequela, não sabe o que vai acontecer, você tá desesperado que você teve a chance da sua vida e você tá numa cama. E aí? E ali que eu falo, superei. Mas quando eu falo que não romantizar, é que, cara, eu não desejo isso. Eu preferia não superar, mas superei, me fez mais forte e foi uma etapa importante da minha vida. Foi uma etapa importante da minha vida porque me fez crescer, mas eu quero mais para minha vida. Hoje eu penso muito que faz diferença para mim na presença. Presta atenção no seu ego. Eu presto muita atenção no meu ego. As pessoas não tenho ego. Tem, todo mundo. Se mexe com a cabeça. Eu não tenho. Não, assim, mas mexe com a cabeça. Qualquer momento, qualquer palavra que dão pra você, às vezes mexe com o seu ego e presta atenção no seu ego. As pessoas importantes pra você. Vive o presente. Eu vivia muito de futuro, guardar dinheiro, mas o dinheiro, sei lá, nem tinha, nem ia ter. Então, assim, pensa no presente, vive o presente. Vive intensamente isso que você tem hoje. Amanhã você não sabe mesmo. E aquilo eu comecei a reaprender tudo aquilo ali. E sozinho, sem família, sem ninguém. Então a pressão emocional foi gigantesca. Então quando eu falo que eu me sinto vitorioso, acho que não, ainda não, porque a vitória vai vir um dia. Mas mas já eu saí da onde eu saí ali, com aquela pressão interna na cabeça, emocionalmente. E hoje, fiz uns programinhas, eu falo pequeno, mas fiz lá com grandes publicidades. Hoje, tô com um grande banco, tô com uma grande indústria farmacêutica, tô com uma grande, acho que o maior do país de roupa. E, cara, eu chego assim e falo assim, nossa, tem hora que você pensa assim, você lembra daquilo que você sonhava que você tem hoje? É exatamente isso. Você fala, caramba, eu sonhava com isso. Então, aproveita isso. Uhum. Mas queria mais, porque não dá pra viver gente, vou me aposentar. Não existe isso, gente. Todo mundo gosta de desafio, né? Sim, total. E é isso. E qual foi o maior aprendizado do BBB? E depois do acidente, o que você passou a valorizar, assim? O acidente, principalmente, tá? O Big Brother, valorizei... Na verdade, não tive muita chance de aprender, porque eu tive o acidente logo depois, né? Eu vi, assim... Primeiro, o Big Brother... O Brasil é muito grande. Eu não tinha noção. Tem cabeças diferentes, estados diferentes, pensamentos de mindset diferentes, né? Eu acho que seu pai deve saber isso de cor, um doutorado nisso. E aí você vê que tem cabeças diferentes. Eu vivia numa bolha. E a minha bolha não é a mais certa do mundo. A minha bolha ali, em São José dos Campos, nossa, era muito pequena. E a gente achava que sabia tudo, não sabe nada. Mas o acidente, ele me ensinou a realmente, o que mais foi a superação. Cara, é muito difícil, eu posso falar aqui, acostumar com o corpo de novo. É muito difícil. Imagina. Acostumar com o corpo de novo, os pensamentos, as coisas, os movimentos, cara, não fazia do jeito que você queria. Você fica paranoico demais. Então, assim,
eu não consigo explicar que a dificuldade que é você aceitar aquilo ali. E você não sabe quando você vai sair, se vai sair, ninguém te explica nada. Então, o acidente me ensinou a viver muito bem o presente. Eu vivo, óbvio que a gente tem que ter planos do futuro, a gente não é demagogo de não ser, mas não põe sua força tudo lá. Vive muito bem o seu presente, porque realmente o dia de amanhã você não sabe se vai estar aqui. Você não sabe. E nem como você vai estar aqui, né? Você sempre acreditou em segundas chances? Nunca pensei em segunda chance. Nunca pensei... E depois do acidente? Aí mudou? É assim, como posso falar? Tinha que acontecer, mas eu não digo que é segunda chance, porque, vou ser bem sincero, eu não me sentia um cara mal para ter uma segunda chance. Eu não sei o propósito de Deus ainda, se você me perguntar. Não sei. Não sei perguntar qual é o propósito. Não sei. Mas se tem, talvez um dia eu vou saber. Mas eu não estou em busca disso. Mas, igual eu falei, que Deus me use para o bem. Que Deus me use, se for acidente, se for da vontade dele usar para alguma coisa nas pessoas, que use. Mas eu nunca parei para pensar em segunda chance, minha vida. Eu não sou de romantizar essas coisas. Tá achando que eu tô romantizando? Não. Mas eu não sou de romantizar mesmo essas coisas, né? E eu gosto de pensar assim, pô, foi uma etapa legal, tal, passou, vamos para frente, né? Entendi. E depois do seu acidente, quando eu ia pra faculdade, eu não usava cinto no banco de trás. Quando você sofreu o acidente, apareceu lá, passei a usar cinto no banco de trás. Abençoou minha vida. Você escutou mais relatos, assim, né? De pessoas que não usavam e passaram a usar. Teve um corte semana passada, que saiu o meu aí e bombou. Acho que deu bastante gente no Instagram lá, mais de 1 milhão de pessoas. Eu recebi em torno de 4 ou 5 mil mensagens. Porque para mim é normal falar disso, mas o relato foi muito forte para as pessoas, lidando com entre a vida e a morte, pessoas que estavam desistindo, e aquilo, eu acho que foi 4 ou 5, eu não consigo ler tudo, obviamente, mas 4 a 5 mil mensagens de pessoas falando que foi muito forte ver eu falando sobre aquilo. E teve gente que estava pensando em tirar a própria vida e pensou em queria lutar por aquilo, por ter visto o meu corte falando. Então, isso é muito satisfatório de entender que pode estar fazendo diferença na vida de alguém. Hoje eu falo aqui com você, normalmente, eu tô falando essas coisas não para virar corte. Não tô nem aí. Eu gosto de pensar assim, não é sobre mim, tá? Eu não... Como eu falei, o que eu quero agora com o programa, o que eu quero pra frente? Eu não quero fama, não é essas coisas. Eu quero melhorar, quero ser um apresentador, quero estudar, quero fazer. E não é sobre mim, é sobre o projeto. Sempre vai ser sobre o projeto e não sobre mim. Eu sou só uma via de acontecer o projeto. Então, é uma coisa muito forte em mim. As pessoas, muita gente, eu recebi muita mensagem. E eu falei, algumas eu consegui até responder. Eu falei assim, não é sobre mim o acidente. É sobre fortalecer o seu coração. Se você tirar uma mensagem disso, vai pra cima. E aí você passou a usar cinto, né, agora? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora. Não desejo pra ninguém, pelo amor de Deus. Nossa. Foi uma das... E assim, no jornal, eu lembro que aparecia o homem, não aparecia quem era que tinha sofrido o acidente. Você ficou sabendo disso? Eu tava assim, o documento tava no celular, né? O celular não tinha sumido naquela noite e eu fiquei com indigente. Então era o homem, aparecia a tarja, tava o homem. E era o Rodrigo Mussi. Então, eu fiquei sabendo depois. Chocante. E era homem sofreu acidente. Um homem sofreu acidente, O homem foi arremessado, Você né? Você fora, né? Caramba. Foi isso mesmo. Foi isso, eu lembro disso. E aí, depois de 2 dias ou um dia que eu acho que conseguiram entender que era eu. Caramba. Aí, você tava saindo do jogo, não foi? Foi. Você tava saindo do jogo, final, aí o motorista dormiu? Dormiu. Dormiu real? O relato que eu sei que dormiu. Eu li também que ele dormiu. Dormiu. Aí na Marginal, né? Marginal Pinheiros. Aí foi... Aí o carro bateu no caminhão. Bateu no caminhão. Eu não sei se você foi arremessado pra frente. Seu corpo foi pra frente. Aí a cabeça. Eu falo pra todo mundo, assim, que eu puder falar, se acontecer alguma coisa, se for ver que vai acontecer alguma coisa, eu não lembro, tá? Mas... Você não lembra? Não. Protege a sua cabeça. Cara, a cabeça é o principal. Eu vejo que tem muita gente trabalhando de moto e tal, é correria, mas eu vejo muita gente sendo imprudente. Cara, a cabeça é a coisa mais importante do corpo. Você não tem noção. Você não, podia quebrar tudo, tá? Como eu quebrei a perna, quebrei as costas. Você pode quebrar tudo. Voltou. A cabeça, você tá louco.
É muito difícil, é muito mais difícil. A cabeça tem que ser a coisa mais protegida do seu corpo. Se acontecer alguma coisa, protege a cabeça. Quem era o Rodrigo antes da fama? Rodrigo antes da fama? Desesperado pela independência. Então eu tinha uma obsessão pela independência financeira, da vida, tal, não para ser rico. Eu nunca gostei de ostentar, não sou um cara que não sou de ostentar, mas eu gosto de tentar viver de uma forma que eu não dependa, talvez, de uma pandemia, por exemplo, a pandemia aconteceu, muita gente foi demitida no meu trabalho, podia ser eu. Problema economia, muita gente é demitida. E aí, o que você faz? Então, assim, esse era o meu medo. E é aí que eu queria conquistar a independência. Eu vivia de aluguel, o carro não era meu, era da empresa. Então, assim, tudo isso muda. Sempre teve um plano B na sua vida? Não, na época, não tinha plano B. Se eu fosse demitido, cara, eu só ficava olhando os processos que eu poderia entrar no processo seletivo. Mas eu não tinha um plano B. Porque no interior é muito mais difícil mercado de trabalho do que São Paulo. São Paulo, talvez, não quero, né, mas tem muita oportunidade, porque tem muita empresa aqui. Interior, não. Então, se você é demitido, demorava uns 6, 8 meses para ser recolocado e olhe lá. Então, esse era o desespero. Porque eu vivia de aluguel. Se eu fosse demitido, como que eu ia pagar aluguel? Então, onde eu ia morar? O que eu ia fazer? Então, esse era o maior desespero das pessoas. Eu fui lá, eu vou todo mês para São José dos Campos, almoço lá com os propagandistas, com a galera que trabalha. Cara, e teve uma demissão em massa lá de uma empresa lá, tinha o desespero deles, tadinhos, cara. Tipo, você vê ali, você vê na cara deles, e é muito ruim viver assim. E é isso que era o Rodrigo de 10 anos atrás, que era a independência financeira, que vivia com medo de perder o emprego, né? E hoje? Hoje... Tem plano B? Hoje o plano B... Tem alguns planos Bs, né? Mas assim, eu sempre vou focar no plano A. Porque o plano A é o que me desafia a crescer, me desafia a se transformar, é o que eu quero para mim. E eu me sinto valorizado, me sinto que vão me explorar um pouco mais dos meus valores. E o plano B, hoje tem mais oportunidades no plano B. Não há aquele desespero da independência de antes, mas eu amo o processo. Eu falo para as pessoas assim, cara, curte muito o processo. O processo de dar uma porrada, o processo, né, machuca, às vezes você chora, às vezes mas o processo você aprende. E pode ter certeza, quando acontecer o resultado final, se for bom, você vai curtir. Mas não vai ser tão legal quanto o processo. Você chora com facilidade? Não, tenho dificuldade de chorar. Muita dificuldade. Queria chorar mais, porque alivia, né? Sim. Eu não consigo chorar. Por quê? Você acha que é um bloqueio? É um bloqueio. Uma trava? Há um bloqueio. Segundo a psicóloga, há um bloqueio. Se ela tá falando, a gente não vai discutir. Não, porque assim, acho que pode ser isso, tá? Vou ser bem aberto, nunca falei sobre isso. Mas o meu pai, ele era muito machista. E na época a gente não tinha acesso à informação, ele era muito homofóbico, né? E aí meu pai, o que ele fazia? Se a gente vestisse shorts acima do joelho, eu apanhava. Ele falava viadinho, bicha, me chamava dessas coisas, né? Então, assim, meu pai falava muito que eu era um bosta, que eu na escola, nunca fui uma partida de futebol, nunca fui uma reunião da escola. Então, nesse sentido, ele era muito difícil. E ali, eu lembro que ele falava muito sobre isso. Se chorar, apanha mais. Se chorar, apanha mais. Chorar é coisa de viado. Eu não sei se foi isso, mas desde então, nunca consegui chorar. Com a vida de adulto, eu queria chorar porque a ciência diz que alivia algumas dores, né? Mas eu não consigo, eu queria chorar. E segundo a psicóloga, diz que é muito disso daí, porque meu pai me traumatizou a chorar. Se eu chorasse era coisa de, né, na época de gay para ele, e se eu chorasse, apanhava. Então acho que isso é difícil. Eu costumo falar uma coisa bem importante assim. Quando eu falei que não é fama, não é dinheiro. Só que sabe qual é a maior herança das pessoas? Qual? A maior riqueza das pessoas é ter pai e mãe saudável emocionalmente. Eu não senti esse amor. É sentir o amor dentro da sua casa. Se você tem, você é um privilegiado. Eu posso ganhar a maior fama do mundo. Posso ser o cara mais rico do mundo. Eu não consigo comprar pai e mãe. Não consigo. A maior riqueza. Dinheiro você vai conquistar, talvez. Você vai conquistar fama, se você quiser. Você vai conquistar carro, viagem. Tá na sua mão conquistar. Pai e mãe, você não consegue comprar. Você não consegue fazer. Você não tem que fazer.
Mas eu não consigo te explicar a falta que é. Porque não tem como explicar. A segurança emocional de você ter seu pai e sua mãe, em qualquer momento, independente do mundo financeiro, carinho, você tem eles ali, cara. Você tem a referência deles ali. Deu um problema, pô, meu pai, minha mãe. Ali eu não tenho. Quando você não tem, é o vazio que eu não consigo explicar para as pessoas. Fez muita falta para você, então? Até hoje? Até hoje. Não eu sou velho. Cara, vai depender dos seus pais emocionalmente, do seu pai e da sua mãe. É uma proteção emocional que se nunca... eu sei que você tem, né? Os pais muito bem, né, emocional, dando que você vê essa educação, enfim, independente disso, você vê uma menina de uma energia muito boa, isso vem de casa. Obrigada. Tá? Isso vem de casa e tomara que você nunca vai sentir isso. O vazio que é da insegurança de não ter ninguém ali. Cara, quando eu saí do hospital, fui para casa sozinho, o que eu queria olhar era minha mãe e meu pai na sala ali. Filho, tá aqui, ó. Qualquer coisa eu tô aqui. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ali ninguém podia olhar para mim e falar assim, filho, eu tô aqui. Filho, você quer alguma coisa? Você quer que eu faça isso? Era eu e eu. Então ali, eu falo, cara, agradeça. Se você tem, o maior presente da vida é ter pai e mãe emocionalmente. Você acha que você é duro com você? Sou muito exigente comigo, sou muito perfeccionista comigo. É aquele momento que eu falei assim, eu não posso dar errado. Paulinha tá chorando pra quem não tá vendo. Paulinha, quando eu falo que eu não posso dar errado, e aí me fez querer ser perfeccionista comigo mesmo. Então, eu sou perfeccionista em cada detalhe, em cada coisa, e isso me faz mal. Alguns momentos faz bem, profissionalmente faz muito bem. Uhum. Mas me faz mal muitas vezes ser metódico, muitas vezes... É uma cobrança muito além. A escassez que acompanha. Uhum. Pode ter passado muitos momentos, mas a escassez a gente te assombra, porque você traz essa escassez da sua vida. É muito difícil viver, mesmo não precisando, talvez, mas a escassez te ronda, te dá medos que é desde o passado. Seus medos não é de agora, é do passado. E ele volta agora por uma questão, qualquer probleminha aí te volta. Então é muito mais difícil ter esses problemas na cabeça. E como é pra você lidar com isso hoje? O Rodrigo aos 40... Falei sua idade, desculpa. Não, pode falar 40, vou fazer 41. Tem gente que não gosta. 41, né? Cara, faça terapia. Não tenha vergonha de fazer terapia. Faz terapia, meu. Tipo, terapia tem me salvado. É um dos motivos. E as pessoas antigamente, até agora, têm vergonha. Não tenha vergonha. Quem faz terapia é inteligente, é esperto. Porque gosta de você. Se gosta. Quando você faz terapia, se gosta, em primeiro lugar é você. Uhum. Então, isso que eu falo para as pessoas, faça terapia. E para você tem funcionado? Você sente que você sabe lidar melhor com isso? Eu tenho confrontado coisas do meu passado que eu tinha medo de... Igual eu falei, eu não gosto de voltar ao meu passado, mas ali você confronta e te traz coisas que você... Cara, é muito doido. Eu comecei a ver que eu repito padrões de criança. Uhum. E aí eu falei, como assim? Aí vai lá e traz na sua memória... E aí você tem que trazer aquele Rodriguinho criança pro adulto. Uhum. É um processo muito grande. Não é também de um dia para o outro, é um processo longo. Mas te faz refletir. Te faz diminuir padrões de momentos, de atitudes. Bora pro nosso ping-pong final. Eu juro que agora vai ficar leve, eu prometo. O medo que você tinha antes e perdeu? A morte. Uma palavra que define sua nova vida. Se é que a gente pode chamar assim, eu acho que você não gosta muito desse termo, mas... Sou abençoado. Uma coisa simples que hoje tem muito mais valor pra você. Ou significado. Uma coisa de hoje? Uhum. O presente, as pessoas. Viver esse presente de agora. Rodrigo Mussi em 3 palavras. 3 palavras? Um lutador, consciente e desistir jamais. Gostaria muito de agradecer. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, de sua mão tá gelada ainda. Tem repertório, hein? Ele tava quase chorando, não sei se deu pra ver, eu tava quase chorando junto. Obrigada demais. Você. Amei conhecer mais sua história, foi incrível. Obrigada. Obrigado a você. Um beijo, gente, até o próximo. Tchau.